Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, algumas pessoas me pediram para dar uma palavra sobre esta realidade que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, que mensagem nós podemos tirar e aproveitar no novo mundo que eu acredito que agora desponta para nós. O que tenho, portanto, a lhes falar neste momento são algumas considerações a partir da Palavra de Deus, ou seja, a Palavra de Deus é um convite para que saiamos da crise mais fortes, mais sábios, melhor preparados para a vida nova que desponta. Nestes tempos de crise, muitos se voltam à Sagrada Escritura enquanto palavra de Deus revelada a nós, em busca de respostas urgentes e mudanças necessárias. Neste contexto, nos reportamos aos profetas, em que alguns momentos foram vistos como profetas do infortúnio, e também ao Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura. Esses profetas do infortúnio, assim chamados, e alguns moralistas, que muitas vezes dizem, eu avisei, são aqueles que regularmente buscam um presunçoso ensinamento bíblico que nos faz, por vezes, precipitar na desesperação. Todavia, a Bíblia é onde encontramos palavras de boa notícia, sobretudo quando meditamos em nosso interior sobre o significado de nossa existência no contexto atual. Como cristãos e membros da Igreja, somos chamados a desempenhar um papel de verdadeiros profetas que consolam, que encorajam e edificam um povo em dificuldades. Atingir esta tarefa depende de uma abordagem salutar e coerente da Bíblia, não escolhendo aqui ou ali um versículo aleatório, mas discernindo o significado que eles têm para a vida, para a nossa vida e daquilo que Deus deseja para nós, seus filhos e filhas. Encontramos-nos imersos em pandemia globalizada, causada pela Covid-19. Neste mundo interconectado, inúmeras medidas em todo o mundo foram e são tomadas para tratar as pessoas infectadas e desacelerar a propagação desta peste que tem infectado tantos, obrigando-os ao isolamento, ao confinamento, por orientações governamentais. A maioria das pessoas está mais tempo juntas, interagindo muito mais, como há muito tempo não fazia. Porém, muitas pessoas experimentam solidão e se sentem sós. Aqueles que vivem sozinhos podem sofrer um isolamento ainda maior, pois não contam com o consolo da proximidade de seus entes queridos para acompanhá-los. As pessoas que costumeiramente viajam são obrigadas também a fazerem quarentena aqui ou em seus destinos, quer seja por trabalho, portanto,
quer seja voltando para casa. Muitas empresas estão colapsando, a economia encolhendo e as pessoas perdendo seus empregos, e outros aceitaram a redução de seus salários. Os pobres estão sofrendo e já não podem reunir-se com os outros de modo presencial, nem para a participação da Santa Eucaristia. Isso tem sido comum em todos os lugares do mundo. E algo nos chama a atenção em relação à natureza, que respondeu positivamente à diminuição da atividade humana, que gera tantos danos. O céu recobrou sua cor celeste, os pássaros entoaram cantos mais sonoros e as águas, em muitos lugares, ficaram mais límpidas. Por outro lado, em muitos lugares, as pessoas tiveram que mudar seus hábitos, dentre eles a obrigatoriedade do uso de máscaras, diante da ameaça e, sobretudo agora, do temor de uma segunda onda de contágio. O que pensar? O que podemos fazer? Creio que, além dos pontos positivos descritos acima, encontramos respostas imediatas relativas às famílias que reforçam seus vínculos, embora, lamentavelmente, algumas enfrentam situações adversas, com os casos de violência doméstica que têm aumentado. A família, a igreja doméstica, é evidenciada, pois é a única instância legítima para o encontro eclesial que se permite neste momento. As atividades religiosas também tiveram de se adaptar, migrando para o âmbito digital, como opção necessária para se manter a união espiritual dos fiéis. Esse apoio é indispensável para que a comunidade cristã continue celebrando a comunhão espiritual, oferecendo o consolo possível e promovendo campanhas para auxiliar os mais vulneráveis, os descartados, os carentes, os mais pobres. Estamos nos preparando para mudanças a médio e longo prazo, porém com oportunidades e exigências em curto prazo. É que o mundo que conhecíamos e estávamos habituados mudou, e seguramente ainda mudará. Não podemos perder tempo exigindo só do outro, dos governos, das políticas, etc. Devemos ser nós os protagonistas desta mudança, deste novo mundo normal, que mudará inevitavelmente o nosso atual modo de ver, pensar e proceder. Como será o futuro? Como sair dessa situação, dessa crise? São perguntas que estamos ouvindo constantemente. São perguntas, são interrogações que pululam em nossa mente e coração. Esse contexto exige de nós deixarmos de lado o que é superficial para melhor aderirmos à nossa humanidade e aos valores irrenunciáveis, para encontrarmos novos significados diante da crise atual em que vivemos. O valor da amizade ganha novo relevo.
o chamado à fé, que aponta para perguntas fundamentais ao Senhor, também se fazem exigentes, a fim de enxergarmos a luz no fim do túnel, como popularmente dizemos, e darmos um sentido novo, mais profundo para a nossa caminhada, incorporando experiências novas neste contexto atual do mundo. A crise nos faz mudar o estilo de vida e, como disse, a maneira de pensar, e reclama reavivar a fé. A Bíblia nos inspira e aponta para a novidade do nosso tempo e para um novo tempo que se aproxima. Em Isaías 49, ou melhor, 43, versículo 19, e no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, encontramos a verdade que restaura nossa força e nos enche de esperança. Deus sempre fará nova todas as coisas. E por isso, mergulhados neste contexto e inspirados nesta verdade sagrada, podemos sim olhar para o futuro, adotando nova perspectiva, nova vida, novo alento, uma alegria espiritual que nos enche o coração e a vida. Portanto, não sejamos incrédulos, mas fiéis à aliança que Deus fez de uma vez para sempre conosco e que requer de nós abertura à criatividade, ao novo de Deus. Chama-nos a ter coragem para olhar a realidade da vida e a discernir o que nos leva a transformá-la. Isso é fundamental no mundo de hoje. Mas nenhuma transformação será plausível ou sustentável se não estiver enraizada em uma verdadeira conversão pessoal. Mudanças importantes e irrenunciáveis, portanto, como dissemos, já se descortinam, mas é preciso novos propósitos de vida que requererão decisões a serem tomadas e assumidas. Eis a necessidade indispensável da acolhida do Espírito Santo, prometido e enviado para nos ajudar no discernimento espiritual que devemos fazer, a fim de descobrirmos o que o Senhor quer de nós nesse contexto atual, focados para o futuro como oportunidade única que não podemos deixar passar. Para discernir, é fundamentalmente necessária a oração, a intimidade com Deus, pois é na dinâmica do discernimento espiritual que nos encontramos de verdade com Deus, entramos em intimidade com Ele e fazemos a experiência indispensável para ler a realidade e nos mantermos espiritualmente indiferentes, ou seja, indiferentes segundo Santo Inácio, ou seja, livres, abertos para a vontade de Deus. Não é como pensa o mundo o que significa ficar indiferente, não. É ficarmos indiferentes diante daquilo, mas livres para acolhermos a vontade de Deus. Isso Santo Inácio nos ensinou, Santo Inácio de Loyola. A indiferença inaciana, como fruto da oração, deriva da liberdade interior, que nos torna livres, desapegados dos interesses pessoais e das coisas que nos circundam. Santo Inácio de Loyola
inovou esse processo do discernimento espiritual, que já existia. Encontramos lá em São Paulo, encontramos em muitos padres da igreja, encontramos sobre discernimento, mas foi Inácio de Loyola que sistematizou um modo melhor de fazermos de verdade discernimento espiritual, de sabermos utilizar os nossos sentidos para perceber e escutar as moções espirituais interiores e a sensibilidade dos sinais dos tempos, ou para os sinais dos tempos, para que se possa perceber como atua o espírito no mundo atual, no contexto sociocultural e ambiência em que vivemos. Crise, mudança e discernimento espiritual estão na base deste novo que está desabrochando e quer ser também algo normal, porém novo. Um novo normal, como se diz hoje, olhando o velho normal como o sol. Um normal que precisa ser novo para seguir sempre adiante, sem jamais desanimar. Para saber, não bastam os conhecimentos, os contextos, o mundo. Como cristãos, é essencial a ajuda do Espírito Santo para escutá-lo, seguir sua iniciativa e nos abrir ao maior serviço, onde quer que sejamos enviados. Inspirados na Sagrada Escritura, para escutar o Espírito no silêncio da oração, ajuda-nos a fazer uma substancial experiência pessoal e comunitária, como a familiar, de discernimento espiritual. Da experiência espiritual pessoal de discernimento, na busca da vontade de Deus sobre mim, nasce o desejo da experiência do discernimento comunitário, familiar, como afirmamos. Escutar a voz de Deus, ler a realidade do novo normal no âmbito pessoal, leva-nos a querer escutar aos outros para juntos encontrarmos o desígnio do Espírito Santo sobre cada um de nós e juntos discernirmos o que mais agrada a Deus. Se pensássemos bem, deveríamos sempre recordar isto, que nós vivemos para agradar a Deus, que é doador de todos os dons, e em primeiro lugar, o dom de nossa vida. Nesse novo tempo normal, recorremos à Sagrada Escritura, recordando o profeta Isaías e o livro do Apocalipse de São João, para nos fazer recordar que a igreja, quem somos nós, é chamada a não deixarmos dominar por uma cultura encharcada de medo, de acusações, de fechamento, de isolamento e de notícias ruins e funerais. Se o mundo oferece uma visão do futuro construída sobre o medo, a igreja, ao contrário, oferece uma perspectiva diversa, animada e fundada sobre a certeza da boa notícia da vitória, pois Deus promete fazer nova todas as coisas sempre. E isso é uma alegria muito grande, é um consolo inenarrável para a nossa vida. Claro que não é qualquer vitória, mas verdadeiramente a vitória em Cristo. Quando tudo parece obscuro, como podemos pensar hoje, o discípulo de Jesus é chamado a irradiar a certeza de que o tempo das trevas é limitado. Não esqueçam isso. O tempo das trevas é limitado, pois Deus está vendo e vindo sentido mais facilmente
para aqueles que têm fé, que acreditam, que se aproximam dele, para melhor ver a realidade do mundo e para colaborar mais para que o reino de Deus, de fato, seja restabelecido, que cresça sempre mais no meio de nós. E isso nós precisamos da fé. A igreja é chamada através dos tempos, na oração e no testemunho, a preparar esta vinda sempre nova, e que renova o nosso ser, que renova a nossa vida. E é aqui que a palavra de Deus se traduz em boa notícia, convidando-nos à conversão no mundo em crise, não de um modo moralista ou se utilizando de uma profecia de infortúnio. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela deve ser proclamada para a edificação, para a exortação, para o conforto, para a consolação. Como nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Ela não nos foi confiada para maltratar, prevaricar ou oprimir o espírito. Não. Para o ser humano que confia e espera no Senhor e tem a Sagrada Escritura como fonte de vida, brotará a certeza indubitável de que Deus não irá jamais permitir que a obscuridade, a tristeza, o pecado e a morte prevaleçam. Não, Deus não permitirá isso jamais. Mesmo imersos nesse mundo atual marcados pela Covid-19, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, devemos ouvir o chamado do Senhor para voltar à fonte. Voltemos para o Senhor, voltemos para Deus, como nos fala o profeta Joel. Voltemos para Deus, abramos o nosso coração, escancaremos nosso coração para Deus. É tempo de discernimento espiritual, de clareza de visão e de respostas. Neste sentido, exorta o vigário de Cristo na terra, o Papa Francisco, para não desanimarmos, mas nos encorajarmos com espírito decidido na realidade de nossa missão atual. É tempo de discernir para escolher e acolher o que é perene e eterno, e não aquilo que é efêmero. De separar as coisas que passam daquelas que não passam, aquilo que é necessário daquilo que não o é. É tempo de refazer a rota da vida para ti, Senhor, e para o serviço das almas, para o serviço dos outros. Agora é com você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. O novo modo de proceder é você que irá construí-lo com a indispensável iluminação da Sagrada Escritura. Esses são os pensamentos que tenho rezado, são considerações que eu, Padre Ivan Dias, jesuíta, reitor da Igreja Santo Antônio da Barra, aqui, portanto, em Salvador, ofereço para a sua reflexão, para a nossa reflexão, para que a gente possa, de fato, vivenciar este tempo novo, de verdade, com alegria no coração, com a certeza de que jamais estamos sós. Um grande abraço para todos.